Vamos hoje estudar o livro de Mateus, capítulo 13, versículo 1. Mateus 13, 1. Nós vamos orar ao Senhor. Abba, Pai, Deus Todo-Poderoso, nessa noite nós nos colocamos perante a Sua presença e lhe agradecemos por tamanho amor, por tamanho cuidado, por fazer com que o Senhor tenha seus olhos postos em nós e jamais deixou que tenhamos sede para aqueles que sabem que nesse poço de Jacó há água para extrair. Espírito Santo, por favor, esteja a me orientar com graça, com autoridade e convença todos da sua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá. Mateus 13, 1. Hoje nós vamos estudar uma famosa parábola talvez uma das mais famosas, a parábola do semeador. Já ouviu falar dela? Pois hoje, o Espírito Santo irá me guiar para falarmos sobre a parábola do semeador. E Jesus diz, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era funda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça, disse Jesus. Bom, amada igreja, assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito daquele que semeia, a respeito daquele que leva a mensagem, a respeito daquele que leva a palavra de Deus, o bom semeador. Quantos semeiam a palavra? Quantos amam falar do Senhor, das Escrituras, dar oportunidade, seja no seu trabalho, seja na faculdade, seja em qualquer lugar, apresentar a palavra do Senhor? Você pode se tornar um semeador, mas será que você é um bom semeador? Porque o bom semeador é bom, pois há que semeia, mas aos olhos do Senhor podem ser considerados apenas como aquele que semeia, mas bom não é. Essa é a parábola do bom semeador. Uma das primeiras coisas que o Senhor está a falar nessa noite é que muitos não irão honrar o semeador. E muitos irão ignorar a semente lançada. É frustrante, né, amados? Quando a gente se dedica para um familiar, a gente separa tempo, entregamos tanto amor, tanta devoção, e as pessoas é como se nada. Ignoram totalmente
pérolas, coisas preciosas que poderiam salvar vidas. Mas é assim. Muitos, e o Senhor sabe disso, e nos dá um aviso, inclusive na parábola do bom semeador, que muitos irão ignorar o semeador. E o semeador, meus amados, saiu a semear. Quem é o semeador? Por acaso, o semeador não seria um evangelista? O semeador não seria um pastor? Um líder? Ou um vinhateiro, como nós temos na igreja? Um semeador não seria um missionário? Um profeta? Um bispo? Um apóstolo? Com certeza. Qual é a semente que o semeador deve ter em suas mãos? E deve ter em seus pertences? Qual é a semente? É claro, a palavra de Deus. Deve tê-la, deve conhecê-la, deve possuí-la, deve guardá-la, deve amá-la. A semente é a palavra de Deus e seus pertences é o coração onde a palavra está guardada. Pois bem, onde o ladrão não pode arrancar, onde soldados estrangeiros não podem levar à força. Ao contrário de objeto ou livros que alguns podem levar consigo, esses podem ser tomados por soldados de nações que proíbem a entrada da Bíblia, que proíbem livros que contêm menções bíblicas. Muitos missionários são presos. Muitos missionários são lançados na prisão. Muitos missionários são torturados por causa da palavra do Senhor, por causa de terem Bíblias e apresentar, distribuir Bíblias, por causa de livros e por causa da Bíblia em papel. Mas a verdadeira essência do coração do homem deve carregar consigo a palavra de Deus, o livro mais sagrado que o mundo já viu, a Bíblia. Quantas sementes levas tu em teu embornal? Será que apenas parte do Salmo 23? Quantas sementes levas tu? Por acaso, não terias necessidade de muitas para serem lançadas? Quantas pessoas vocês conhecem e assim se relacionam, seja no trabalho, seja na universidade? Pois para falar de Jesus, não basta dizer Jesus te ama, mas conhecer a Bíblia e extrair dela muitas sementes. Por isso que conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia, o tornará um semeador. Aleluia! É tão lindo saber que o Senhor está preparando muitos semeadores. Às vezes demora a adquirir sementes. Não é de um dia para outro. É necessário acumular, nós iremos ver mais à frente, num celeiro, num lugar onde irás guardar com muita preciosidade, para que assim as aves do céu não venham comer, para que a chuva não venha estragar, nem o sol, essas sementes preciosas. Mas deves tu ter um celeiro, acumulando sementes preciosas, palavras,
tão preciosa que Deus estão a nos dar todas as terças-feiras e todos os sábados. Quando saírem semear a semente, meus amados, o acusador não terá como o parar. A não ser que corte a língua daquele que sai anunciar, a não ser que corte as mãos e corta também os pés. Mas os olhos continuarão a falar. A bondade, o agradecimento, o reconhecimento, as atitudes, a necessidade de dar um bom testemunho fará com que o homem ganhe vidas para Cristo. Lançar sementes em terrenos pedregosos, em terrenos espinhosos, em terrenos arenosos, certamente pode ser bastante desgastante. Mas como ter discernimento em saber que essas sementes podem cair em tais terrenos e pode não frutificar? A orientação, meus amados, que eu vos dou nessa noite era ter uma esperança. Mesmo que o terreno seja pedregoso, mesmo que o terreno seja arenoso e mesmo que o terreno seja cheio de espinhos, escutem bem o que eu vou lhes falar. Ter esperança faz parte das características de um bom semeador que sai a semear. Mesmo sabendo que muitos não vão ouvir, tu deves ter esperança. Jamais fecha seu coração quando tu tem a semente com uma pessoa cujo diz, essa não vai. Semeia. Se não respeita, se não quer, tu terá feito a tua parte. Mas sempre a característica de um bom semeador é a esperança que ele tem. A esperança que ele tem de ver o seu pai se converter, a sua mãe ser convertida, o seu irmão duro, intelectual, filósofo se converter, a sua irmã se converter. Ele tem que ter esperança. Esperança. O bom semeador deve ter as características do semeador. Porque se não tiver as características do semeador e não levar consigo a semente, como a semente poderia alcançar os terrenos? Olha que fala no versículo 10. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? A minha pergunta para vocês nessa noite é o seguinte: vocês entendem as parábolas? Entendem as revelações? Entendem as ministrações? O profético? Pois deixa-me lhe dizer, muitos estão sendo ensinados no particular nessa vinha. Muitos estão sendo ensinados no particular aqui nessa igreja. Como pastor representando os vinhateiros, nós temos o prazer de traduzir as parábolas, apresentar as revelações e ensinar os seus significados. Temos prazer de interpretar sonhos, julgar visões. Como pastor representando os vinhateiros,
A igreja está preparada para trazer maior conhecimento para todos aqueles que não conseguem compreender as parábolas. O Senhor outorgou a alguns para serem líderes. E o Senhor, colocando-os numa posição de liderança, obrigatoriamente o Senhor capacita o que nós chamamos de graça, a graça do Senhor, para se liderar e até mesmo poder dar respostas sábias conforme ao entendimento que recebem do Espírito Santo de Deus. Olha que fala no versículo 11. Ele respondeu, Jesus disse, para seus discípulos que perguntaram, por que o Senhor fala com parábola? A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Amados, a igreja tem recebido conhecimento dos mistérios do reino dos céus, assim como o livro de Apocalipse. Para todos que estavam comigo, que seguiram, que se lambuzaram dessas palavras de Apocalipse, o que dizer das cartas das igrejas do Apocalipse que foram direcionadas aos anjos da igreja. No livro do Apocalipse, fomos direcionados a respeito das dores, das perseguições, lembra? Do levanto do sistema do anticristo. No livro do Apocalipse, nós aprendemos a respeito de como nos preparar. Recebemos estudos e ensinamentos e nos foi dado, na particularidade, a revelação de muitos mistérios. Olha que privilégio! Mas alguns podem se perguntar, por que eu não consegui entender as revelações? Igreja, Apocalipse é o livro da revelação. E aquele que consegue entender só será aquele que tem como base o revelador para ensiná-lo. Agora, se o Espírito Santo de Deus não revelou para você, mas revelou para uma autoridade capacitada, então essa autoridade será capaz de lhe ensinar a respeito das revelações do livro de Apocalipse. Por isso que o Senhor instituiu um corpo dentro da igreja do Senhor, mesmo sendo online. Porque, parênteses, há pessoas que pensam que a igreja online não tem corpo. Mas eu quero só enfatizar, sim tem corpo, tem liderança, tem vinhateiro, tem pessoas para cuidarem de si. Uma pequena parênteses. Para alguns, a parábola é necessária. E para esses mesmo que conseguem ver, não enxerguem nada. E mesmo que conseguem ouvir, não ouvem. Mas para os pequenininhos, tem pequeninos nessa noite? Pessoas humildes, simples, honestas, verdadeiras, levanta as suas mãos. Pois para os pequenininhos é dado a revelação por parte do Senhor. Se não é na sua particularidade ao abrir a Bíblia, então vocês serão direcionados para quem poderá lhe ensinar as revelações, como hoje aqui na Online World Church. Aleluia! Versículo 12.
A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. Algumas pessoas recebem muito porque têm um coração aberto em receber. Tem um coração aberto e maleável em querer aprender. Há pessoas que são humildes e se submetem a querer receber quantas porções foram necessárias. Alguns vêm com seus cântaros, outros com suas bacias, outros com seus vasos, outros com seus baldes e recebem a porção que lhe é por direito. Outros não têm cântaros, não têm balde, não têm bacias, não têm vasos e recebem apenas as migalhas que caem da mesa dos donos. Mas recebem. Recebem porque são humildes em se humilhar, em se abaixar o pé da mesa e dizem: as migalhas que caem da mesa dos donos da casa também alimentam os cachorrinhos da casa. Que profundo, né? Quando Deus fala. A revelação é para aqueles que querem da revelação. Aqueles que querem do revelador. Por isso que eu, o Senhor, diz nessa noite, falo para muitos por parábolas, para que eles mesmos não entendam e para que eles se confundam. Enquanto o homem for de dura serviço, de dura coração, como eu, assim diz o Senhor, poderei derramar palavras reveladas para aqueles que não irão guardá-las. Guardem isso. O coração do homem é um celeiro para armazenar semente, a palavra de Deus. Por isso que a boca fala o que o coração está cheio. Se não tem a palavra de Deus, não tem exemplo, não tem testemunho e não tem vida de intimidade. Mas aquele que guarda os mandamentos do Senhor no coração, quando abre sua boca, a palavra de Deus sai da sua própria boca e este se torna um bom semeador, que por onde for, semeia as verdadeiras e boas sementes. Versículo 13. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Uau! Forte, né, gente? Isso se dá a quem? Aos religiosos. Aos homens, amados, que têm a letra, mas não têm a revelação do Espírito Santo. E por essas pessoas não terem o revelador e não terem uma pessoa que os conduza ao entendimento das revelações, esses, por causa da dureza dos seus corações, por causa da religiosidade, se cumpre a profecia de Isaías. Mesmo que ainda estejam sempre ouvindo, ou seja,
sempre na igreja evangélica, sempre ouvindo ministrações, sempre ouvindo louvores, sempre ouvindo a palavra, mesmo que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão. E ainda que estejam vendo milagres, curas, prodígios e maravilhas, jamais perceberão. Deus se esconde. Versículo 15. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se converter. E eu os curaria, diz o Senhor. Igreja, grife esse versículo. Pois o coração deste povo se tornou insensível. O amor de muitos se esfriou. Assim diz o Senhor. A preguiça, a mornidão, o engano paira sobre o teto desses como uma nuvem carregada, diz o Senhor. Uma nuvem de verão. Uma nuvem que nos dias de verão se acumulam em umas determinadas regiões. E vem aquelas pancadas de chuva. Mas para esses, são apenas nuvens que não trazem a chuva. São apenas ameaças de chuva. Para esses, a dureza é tão grande, mas tão grande em seus corações, que eles se tornam insensíveis, se tornam duros de coração. E sentados estão à espera da chuva. Mas a chuva nunca vem, porque se tornaram religiosos, endurecidos, acostumados em receber a porção que desejam receber. Esses se tornaram um povo duro, insensível e de má vontade. Se esses foram humildes, eu os curaria, diz o Senhor. O curar de quê? De toda doença, de toda enfermidade, de toda apatia espiritual, de toda preguiça, de toda mornidão, de toda religiosidade, de todo usos e costumes de fariseus, de pessoas que apenas vivem pela letra, mas não têm o revelador, muito menos conhecem esses a revelação. Por isso que a parábola do semeador é também para os dias atuais. Que o bom semeador tenha esperança, esperança de encontrar uma terra fértil. Amém? Semeia, fala do Senhor. Não se acovarda, lança a tua semente. Se não quer, é o problema dele ou dela. Meus irmãos, há sementes que são lançadas pelo caminho, há sementes que são lançadas pelas nações, há sementes que são lançadas em nações cujo não esperamos. A semente que caem da mesa daqueles que estão separando as sementes, caem
nos celeiros e também nos terreiros. E quando o homem vê muitas sementes, ele é esperto em dizer: antes que a chuva venha, eu preciso ajuntar todos os grãos para que a chuva não molhe o grão e para que eu não perca as sementes que eu colhi. Sendo assim, eu preciso cobrir as sementes, fechá-las e colocá-las em um reservatório para protegê-las da chuva e do sol, até o dia que eu possa vender e comercializá-la. Isso é quando um homem insensato é sensato. Ele protege as suas sementes, ele protege as palavras que recebe. Por que você acha que ensina vocês a meditar na Bíblia? Para que você coloque a Bíblia, essa semente que eu vos dou, no seu embornal, no seu celeiro. Há pessoas que têm cadernos enormes, grossos, durante já muitos anos. Se começar a ler as meditações para seus parentes, seriam estudos extraordinários, porque esse foi sábio. Teve um celeiro e acumulou suas sementes. Que bonito! Agora o insensato, ele deixa a semente ao relento. Vem o sol e vem a chuva e toda a colheita se perde. Versículo 16. Mais felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Muitos profetas da antiga aliança, muitos profetas do Antigo Testamento gostariam de ler o que nós estamos lendo agora. Sabia disso? Muitos profetas, amada igreja, gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo a respeito de Yeshua, a respeito dos apóstolos, a respeito dos Atos dos Apóstolos, a respeito das cartas aos romanos, cartas às igrejas, carta à igreja de Coríntios, carta à igreja de Filadélfia, carta aos hebreus, carta mencionada às igrejas de Apocalipse. O que esses profetas do passado houvessem dado para ter aquilo que nós temos. Muitos profetas desejariam ser aconselhados por aquele que ficou para ser nosso orientador. O Espírito da verdade, o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Portanto, sejam gratos, amada igreja. Não sejam mornos e não sejam duros de coração. Vamos no versículo 18, olha que diz: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Por muito, eu já viajei junto com o pastor Lucas em muitas localidades do Brasil e até mesmo afora, em outras nações, em várias cidades. E a palavra do Senhor foi semeada. Quantas sementes eu lancei.
houve para muitos uma alegria, como podemos falar, momentânea. Uma alegria momentânea. Mas muitos desses não entenderam. E um dia eu me perguntei, será que eu estou falando grego para esse povo? Pois hoje nós entendemos que isso foi lançado, as sementes foram lançadas à beira do caminho. O maligno veio e arrancou o que foi semeado no coração deles. Diferentes são aqueles que têm a palavra, que guardem a palavra no celeiro do coração, porque não tem como o maligno arrancar. Mas se o coração for considerado um terreno que tem pouca profundidade de terra, um terreno arenoso, pedregoso ou cheio de espinhos, sendo assim as sementes não irão germinar. No versículo 20 diz, quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Quantas pessoas vêm no final de um culto, aonde eu vou ministrar, vêm à frente, reconhecendo a palavra, porque querem ser transformados. Quantas pessoas compram materiais? Quantas pessoas desejam vir tirar foto para ter experiência com aquele que ministrou louvor, com aquele que ministrou a palavra? Quantas pessoas se alegram momentaneamente? Mas o que Jesus diz? Um terreno pedregoso é o coração que ouve a palavra, a recebe com alegria. E a seguir, versículo 21 diz, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quando surge o quê? Alguma perseguição, tribulação dentro da igreja. Já houve tribulações para alguns membros, até mesmo envolvendo parte de membros queridos. Inclusive, eram pessoas que nós acreditamos muito, nós tínhamos uma esperança, porque tinha uma capacitação, uma graça que o Senhor tem dado para essas pessoas. E, inclusive, o Senhor tinha promessas para elas. Mas veio uma tempestade, veio uma tribulação, veio uma perseguição e desistiram. Quando essas pessoas tiveram suas tribulações, seja de ordem familiar, amizade, ou por estarem em países radicais que perseguem cristãos, essas pessoas rapidamente abandonaram a palavra, abandonaram a sua igreja, abandonaram a sua liderança e abandonaram a sua cobertura espiritual. Que pena. Que triste. Se algumas dessas, por acaso, está me ouvindo, volte. Volte. Por que tens deixado que
as aves dos céus, comece a sua semente. O que o fez sair? O que o fez não ter raízes? A preguiça de buscar? Porque foi ferida ou ferido por homens? Deixarias tu a revelação da onde deves permanecer por causa de homens? Não faça isso. Volte para esses. Versículo 22. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida, quantos estão preocupados, quantos permitiram que a preocupação invadisse seu coração e assim colocassem maior valor na circunstância daquilo que estão passando do que a própria palavra, quando Deus usou os meus lábios para falar e hoje não estão mais. As preocupações desta vida e o engano das riquezas a sufocam e torna-se infrutífera. Há pessoas que estão dentro da nossa igreja, ou que já fizeram parte da igreja, que têm riquezas e posses, têm poder, mas por causa do amor das riquezas, do amor do dinheiro, iniciaram bem, mas terminaram mal. Porque não estão dispostos a tirar do coração o engano e o prazer e o ídolo que é o dinheiro. Pois há um grupo de pessoas que recebem a palavra, mesmo estando em outras nações. E elas estão me vendo neste momento. Mesmo estando na Ásia, mesmo estando no Meio Oriente, no Oriente Médio, mesmo estando na África, mesmo estando na Oceania, mesmo estando nas Américas, mesmo estando nas geleiras, mesmo estando em qualquer lugar mais distante que elas possam estar. Quando essas pessoas recebem a palavra, mesmo perseguidas, mesmo com limitações, elas a recebem com alegria, elas aguardam no coração, defendem essa semente, defendem os princípios do Evangelho e começam a produzir frutos e testemunhos, frutos que são visíveis. Essas pessoas podem até não abrir a boca, mas suas atitudes são exemplo. O comportamento é exemplo. Esses pode abrir a boca e sempre tem algum louvor, algo que possa glorificar o Senhor. Sabem por quê? Sabem por que existem pessoas assim? Porque o coração deles está cheio da palavra do Senhor. Suas atitudes emanam Jesus Cristo e os seus exemplos são o reflexo da graça de Deus derramado sobre elas para que elas possam dar bom testemunho por onde vão e por onde passam. Aleluia! Versículo 23. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus
é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntas até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-o em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-o no meu celeiro. Bom, nós iremos estudar essa parábola no próximo culto. A profundidade do joio e do trigo. O porquê que o joio não foi arrancado no início. Nós iremos estudar o porquê foi necessário esperar o crescimento do joio e do trigo. Iremos estudar, meus queridos, o porquê o inimigo veio sem ser observado pelo dono do campo e seus funcionários. O porquê foi necessário deixar um tempo para poder saber diferenciar entre o joio e o trigo. O porquê que dentro da igreja há contendas. Por que dentro das igrejas há divisões? Conseguiremos identificar aonde está o inimigo? Aguardamos o próximo culto. Próximo sábado, o Senhor irá nos instruir a respeito disso. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, obrigado, Rei. Obrigado, pois há pessoas que entenderam o propósito de acumular sementes nos seus celeiros guardados, como um homem, como uma mulher sábia, a cobrir com uma lona as sementes acumuladas, a fim de que o sol nem a chuva venha atrapalhar e as sementes apodrecerem. Sim, Adonai. Há homens e mulheres que entenderam e estão se tornando bons semeadores. Há outros que são semeadores. Lançam e são apenas mulas que falam de Jesus, mas não vivem Jesus. Mas há outros que são bons semeadores. Porque além de semear e lançar sementes, vivem a semente. Porque guardam sua palavra e obedecem a sua palavra. Lhe agradeço, Adonai, por essa linda parábola que hoje o Senhor quis nos pegar em particular e nos ensinar em particular. Amém e amém. Que lindo, glória a Deus, meus amados. E ali, vais querer encher o seu embornal de sementes, verdadeiras sementes, palavras verdadeiras que transformam, que libertam. Então entra nesse ministério, porque aqui encontrarás os celeiros de José. Por acaso José não acumulou grãos para muitos anos?
Não seria esse chamado de homem sábio? Torna-se um José. Entra nesse ministério que hoje o Senhor está dando oportunidade para ti. Como fazer? Vocês podem entrar no meu site, no crisduran.com.br. Quando verás escrito online World Church, aperta a janela e preenche o seu cadastro. Tão simples assim. Nós te esperamos. O Senhor se agradará muito de ti, se os seus valores estiver nos assuntos do Pai Celestial. Investe na sua vida espiritual e não despreza a oportunidade de você se tornarem um bom semeador. Um abraço e até sábado que vem.